no último encontro nosso, nós começamos no capítulo 11, né? Intercessão, falando de uma senhora, duas amigas, que durante um sono, elas o quê? Se desdobraram. Uma delas era amiga próxima de Alexandre, ainda que quando acordada, na carne, consciente, ela não se lembra, mas eles são conhecidos de longa data. Então ela leva a amiga Esther, que está lá com alguns questionamentos. Olha, né? Eu acho que alguma coisa muito grave tinha por detrás, porque o meu marido foi assassinado. E aí ela foi com o intuito seguinte, de queria um alento para o coração, queria que acalmasse o coração. E Alexandre disse a ela: olha, minha irmã, volte, vá para o seu lar, se acalme, porque nós vamos procurar de alguma forma saber o que aconteceu ou o que está acontecendo, né? Com o marido, o ex-marido ou o marido terreno da última encarnação da sua amiga Esther. Então acalmem o coração de vocês, né? Alexandre, na oportunidade, vai com André lá na casa da Esther, se depara com um ambiente denso, um ambiente que está ali sendo vítima, né? O ambiente, a casa, aqueles, não vítima, porque se estão ali, né? É porque a gente sabe que semelhante atrai semelhante. Mas o ambiente estava denso e a casa estava cheia de desencarnados. Fora as 6 pessoas que ali viviam, tinham mais alguns desencarnados que eram familiares de outrora. E ainda que não fossem familiares, Alexandre chama a atenção de André Luiz no seguinte sentido: olha, ainda que não fossem familiares, se eles aqui estão é por afinidade, porque semelhante atrai semelhante. E o ambiente está propício a eles, ou seja, o ambiente vibra nas condições nas quais eles aqui estão confortáveis e por isso aqui permanecem. André fica abismado, né? Alexandre começa a sondar e encontra um espírito visitador. Esse espírito visitador nada mais é do que um espírito um pouco mais evoluído que tem ali a responsabilidade de tentar ajudar aquela família. E aí, quando Alexandre vai sondar com esse espírito visitador, olha aí, Raul, a Esther esteve comigo essa noite, querendo saber dele, que ele foi assassinado. Eu queria saber um pouco mais dessa história. E aí esse espírito visitador fala assim para Alexandre: olha, meu irmão, o caso dele não foi assassinato. O caso foi suicídio de fato. E um suicídio premeditado. Um suicídio que ele premeditou há muito tempo, ele vem com isso na cabeça. E um dia antes do desencarne, ele comprou uma arma de fogo, disparou contra o coração. Eu tentei ajudá-lo. Nossos irmãos, amigos em volta tentou também me ajudar a ajudá-lo, mas nós não conseguimos. Por quê? O estado vibracional que ele se encontrava, o estado vibracional que ele adentrou, fez com que dificultasse a nossa ajuda. E então chegou-se um bando, ou seja, um grupo de pessoas menos ou igual a ele, né, inferior, e o levou. E nós não pudemos fazer mais nada, né? Então André ficou mais, né, surpreso. André queria saber mais detalhes, mas o que Alexandre disse? Não, André,
Não precisa a gente saber de mais nada. Nós vamos ouvir do próprio Raul, né? Nós vamos ir até ele, tentar ouvir dele para saber o que aconteceu, né? Então, André, né, diz ainda ao Alexandre: mas o visitador regional, como guarda desse sítio, não poderia defender o suicida infeliz? O que André está dizendo? Olha, nós sabemos que além de um espírito superior, um pouquinho mais superior, ser responsável por entes, por pessoas daquela casa, a gente sabe também que existe, né, um grupo de espíritos visitadores que nada mais é do que como se fosse um grupo responsável por aquela região, ou seja, cada um de casa em casa forma-se um grupo daquela região. Então esses aí dessa região, os visitadores, todos eles juntos, se eles se unissem, não poderia defender esse suicida infeliz de ser levado por esse bando, por esse grupo que vibra tão denso. Não poderia ter livrado ele disso? Se ele fosse vítima de assassinato, sim, respondeu o instrutor. Porque na condição real de vítima, o homem segrega determinadas correntes de forças magnéticas suscetíveis de pô-lo em contato com os missionários do auxílio. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Olha, André, se ele tivesse sido vítima de assassinato, ele poderia ter sido socorrido com mais exatidão, com mais presteza, poderia ter tido muito mais êxito, né? E a gente vai entender o porquê. Mas no suicídio previamente deliberado, né? Ou seja, premeditado, sem a intromissão de inimigos ocultos, ou seja, ele não sofreu influência nenhuma, como sob nossa observação, o desequilíbrio da alma é inexprimível e acarreta absoluta incapacidade de sintonia mental com os elementos superiores. Se ele fosse vítima de assassinato, a energia que ele carregaria seria diferente da energia daquele que pratica o suicídio premeditado, ou seja, sem interferência de nenhum inimigo. Então ele fez por si só, ele fez porque quis, ele usou o livre-arbítrio dele. Então a energia é muito diferente. Se ele fosse assassinado, o que iria acontecer? Ele iria vibrar mais perto das entidades de luz, vamos dizer assim, dos espíritos um pouco mais evoluídos, do que aqueles de região densa e pesada. Então, como ele carregava com ele já essa energia densa, pesada, inerente daqueles que o levou, por afinidade ele os acompanhou e não tem como. Nem se eles quisessem intervir, eles não conseguiriam. Mas, indaguei assombrado, as sentinelas espirituais, aqueles que tomam conta da região, não poderiam socorrer independentemente, ou seja, independentemente do que ele tivesse feito? Esboçou Alexandre um gesto de tolerância fraternal e acentuou: sendo a liberdade interior apanágio de todos os filhos da criação, não seria possível organizar precipitados serviços de socorro para todos os que caem nos precipícios do sofrimento por ação propositada, com plena consciência de suas atitudes. Em tais casos, a dor funciona como medida de auxílio
corrigendas indispensáveis. Então, Alexandre fala, olha, André, não seria possível, né, que a gente organizasse precipitadamente serviços de socorro à espera daquele que vai desistir. Porque aqui os afazeres são muitos. A gente não é isso que quando a gente veio reencarnar, não é isso que a gente tinha como foco. Então, nós não vamos ficar aqui abrindo postos de socorro, aguardando por suicida, não. E eles, o que vai acontecer? Eles vão encontrar na dor a medida de auxílio. O auxílio os virá, infelizmente, pela dor. Mas, e os maus que parecem felizes na própria maldade? Perguntaram a você, naturalmente. Esses são aqueles sofredores perversos, ou seja, não é aqueles que o levaram, que fazem mal, parece que estão felizes, né? Praticando a maldade. Ele fala. Esses são aqueles sofredores perversos e endurecidos de todos os tempos, que apesar de reconhecerem a decadência espiritual de si mesmo, ou seja, apesar de saberem que cada vez mais eles estão mais densos, mais pesados e retroagindo, criam perigosa crosta de insensibilidade em torno do coração. Ou seja, apesar de saber, ainda assim eles não cedem. Desesperados e desiludidos, abrigando venenosa revolta, atiram-se à onda torva do crime, até que um novo raio de luz lhes desabroche no céu da consciência. Então, ou seja, eles ficam aí, fazendo maldade, cada vez mais retroagindo no tempo, não conseguem evolução, até que um dia a luz de alguém ou algum ato que o leve a um sofrimento extremo, vá acender diante dele para que ele possa se abrir à realidade e mudar a sua conduta. Né? Ele está atrasando ele mesmo. Mas é usando o quê? O livre-arbítrio. E quando se usa o livre-arbítrio, seja para qualquer posição positiva ou negativa, nós precisamos o quê? Respeitar a posição do outro, sabendo-se que a consequência também é dele e não nossa. O assunto oferecia ensejo a valiosos esclarecimentos, mas Alexandre esboçou um gesto de quem não podia gastar muito tempo com palavras e depois de ligeiro intervalo, de rápido intervalo, ele acrescenta: André, mantenha-se em oração, ajudando-me por alguns momentos. Agora, eu tenho informações positivas do visitador. Preciso mobilizar minhas possibilidades de visão, procurando quanto ao paradeiro do irmão infeliz. André, ajude-me em oração, porque lá no meu íntimo, com as capacidades de visões que eu tenho, eu vou procurar ajuda para que nós possamos, então, saber onde está Raul. Não obstante conservar-me em prece, observei que o orientador entrava em profundo silêncio. Daí, a alguns minutos, Alexandre tomou a parte e exclamou como quem estivesse voltando de surpreendente excursão: podemos seguir adiante. O pobre irmão, semi-inconsciente, permanece preso, imantado a um grupo perigoso de vampiros em lugarejo próximo. Então, o que é que ele já deu a entender para nós que somos estudantes da doutrina? Ele não se encontra no Vale dos Suicidas. Onde ele está? Na Terra. Encontra-se com esse grupo que o levou na Terra. O instrutor pôs-se a caminho. Seguia-o passo a passo, em silêncio,
apesar de minha intensa curiosidade. Em pouco tempo, distanciando-nos dos núcleos suburbanos, encontramo-nos nas vizinhanças de um grande matadouro. E aí, assim como André Luiz, muitos nesse momento vão ficar o quê? Surpresos, né? Matadouro? Que matadouro é esse, né? Matadouro de animais mesmo, onde se abate o animal para consumo humano. Ele estava ali, com aquele grupo. Minha surpresa não tinha limites, porque observei a atitude de vigilância assumida pelo meu orientador, que penetrou firmemente a larga porta de entrada. Pelas vibrações ambientes, reconheci que o lugar era dos mais desagradáveis que conhecera até então em minha nova fase de esforço espiritual. Seguindo Alexandre de muito perto, via numerosos grupos de espíritos francamente inferiores que se alojavam aqui e ali. Alexandre, surpreso, um lugar onde se abate um animal para consumo de encarnado, já é um lugar pesado, né? Porque trabalha com o quê? Com plasma, com vida, né? Onde tem plasma, existe vida. E André Luiz fica surpreso porque ele vê espíritos aqui, ali, cada um num ponto, num lugar. E quando ele percebe, ele vê que ali está cheio de espíritos bem mais inferiores do que aqueles que estavam se alimentando lá na mesa da casa da Esté, né? Ou seja, existe graus de tanto de inferioridade, a gente sabe que de elevação também, mas de inferioridade também é verdade, né? Então, esses que estavam ali naquele matadouro, era ainda mais inferior, ou seja, tinha uma energia muito mais densa e muito mais pesada do que aqueles que se alimentavam à mesa na casa de Esté. Diante do local em que se processava a matança dos bovinos, percebi um quadro estarrecedor. Grande número de desencarnados, em lastimáveis condições, atiravam-se aos borbotões de sangue vivo, como se procurassem beber o líquido de sede devoradora. E aí, choca, né? O assunto choca, o assunto é pesado. Muitos vão ficar com uma interrogação na cabeça, com uma incógnita, né? Mas isso agora... Então, os espíritos estão ali fazendo o quê? Alimentando-se da energia do sangue daqueles animais. Que nada mais é do que plasma, né? Eles precisam daquela energia para permanecer aqui na Terra. Lembra-se, por isso que a gente fala que o lugar de espírito não é na Terra. O lugar de espírito é no mundo espiritual. Porque não consegue permanecer aqui sem sugar ou de nós encarnados ou de um bicho. Precisa ter uma fonte de plasma, que nada mais é do que ectoplasma, para poder o quê? Sobreviverem, conseguirem aqui permanecer, né? Alexandre percebera o assombro doloroso que se apossara de mim e esclareceu-me com serenidade. Está observando, André? Estes infelizes irmãos que nos não podem ver pela deplorável situação de embrutecimento e inferioridade, estão sugando as forças do plasma sanguíneo dos animais. São famintos que causam piedade. Poucas vezes em toda a vida
eu experimentava tamanha repugnância. Ou seja, ele ficou paralisado. Nunca né? Mesma coisa dele dizer, em toda a minha vida, eu nunca vi uma coisa dessa. As cenas mais tristes das zonas inferiores que até ali puderam observar. Não me haviam impressionado com tamanho amargor. Desencarnados à procura de alimentos daquela espécie, matadouro cheio de espíritos perversos, que significava tudo aquilo? Lembrei-me aos reduzidos estudos de história, remontando-me à época em que as gerações primitivas ofereciam aos supostos deuses o sangue de touros e cabritos. Estaria ali, naquele quadro horripilante, a representação antiga dos sacrifícios em altares de pedra? Deixei que as primeiras impressões me encandecessem o cérebro a ponto de sentir como noutro tempo que minhas ideias vagueavam em turbilhão. Cheio de dúvidas, perplexo com o que via. Alexandre, contudo, solícito como sempre, acercou-me carinhosamente e me explicou. Por que tamanha sensação de pavor, André? Saia de si mesmo. Quebre a concha da interpretação pessoal e venha para o campo largo da justificação. Olha o que Alexandre diz. Por que o espanto, André? Saia da concha onde você se encontra, do ostracismo onde você se encontra, e venha para o campo largo da justificação. Olhe para fora, além daquilo que está aí dentro de você, ou seja, faça uma reflexão crítica. Não visitamos nós ambos, na esfera da crosta, os açougues mais diversos? Por que o espanto, André? Esses espíritos inferiores estão aqui se alimentando do plasma desses bichos. E nós, quando nós estávamos encarnados, nós não íamos muitas das vezes nos açougues buscar a carne para também se alimentar? Lembro-me de que em meu antigo lar terrestre havia sempre grande contentamento familiar pela matança dos porcos. Quantas casas antigamente, né? Quando se podia criar porcos, principalmente no interior. Se criava, né? E ali, quando tivesse um certo ponto, abatia e era festa. A carcaça de carne e gordura significava abundância da cozinha e conforto do estômago. Com o mesmo direito, acercam-se os desencarnados, tão inferiores quanto já fomos. Dos animais mortos, cujo sangue fumegante lhes oferece vigorosos elementos vitais. Sem dúvida, o quadro é lastimável. Não nos compete, porém, lavrar as condenações. Ou seja, o que nós estamos vendo, o que você está vendo, é deplorável, é forte, chega a ser horripilante. Mas não cabe a nós lavrar condenações, ou seja, não compete a nós fazermos julgamento.
Cada coisa, cada ser. Cada alma permanece no processo evolutivo que lhe é próprio. E se já passamos pelas estações inferiores, compreendendo como é difícil a melhoria no plano da elevação, devemos guardar a disposição legítima de auxiliar sempre, mobilizando as melhores possibilidades ao nosso alcance a serviço do próximo. Então, ou seja, se nós estamos hoje um pouco mais elevados, um dia nós também fomos tão inferiores quanto eles. Nós já vencemos esse tempo, mas nós não podemos fechar os olhos que nós também passamos por essa fase. O crescimento ele não é gradual, ninguém pula nenhuma fase. Então nós também já estivemos nessa condição um dia. Então cada um no seu ponto de evolução, ainda que esteja estagnado, ainda que esteja cada vez em regiões vibrando, né? Com regiões mais densas e mais pesadas. Compete a nós, André, ter um olhar de positividade, auxiliando sempre que a gente puder. A advertência fora utilíssima. As palavras do instrutor caíram-me na alma a preceito, retificando-me a atitude mental. Encarei sereno o quadro sobre meus olhos e, notando que me reequilibrara, Alexandre mostrou-me um espírito de aspecto lamentável, semelhante a um autômato, semelhante a um robô, em transe. Parecia que não estava sabendo de nada que se passava, automatizado, a vaguear em torno dos demais. Depois de fixar-lhe os olhos quase sem expressão, reparei que a sua vestimenta, ou seja, sua roupa, permanecia ensanguentada. A roupa dele estava constantemente suja de sangue. E Alexandre fala para André: é o suicida que procuramos. E André, né, mais uma vez diz: que? Por que precisariam dele os vampiros? O que ele está fazendo aqui? Aquele que estava ali andando a vagar, sem rumo naquele lugar, era Raul, o suicida. E eles falavam: o que ele está fazendo aqui? Por que esses vampiros, né, que sugam esse plasma, esse resto de tônus vital, para que eles precisam dele aqui? Por que eles estão segurando ele aqui? Semelhantes infelizes. Abusam de recém-desencarnados sem qualquer defesa, como este pobre Raul, nos primeiros dias que se sucedem à morte física, subtraindo-lhes as forças vitais depois de lhes explorarem o corpo grosseiro. Mais uma vez, todas as vezes que eu tiver oportunidade, eu vou bater na mesma tecla para poder entrar na cabeça daqueles que ainda não entraram. Daí, mais uma vez, vocês veem a importância e como é forte e como traz pra gente um bálsamo quando a gente sabe que um ente nosso está socorrido e amparado. Porque socorrido e amparado, ele não está na terra, muito menos em nenhuma região umbralina, à mercê desses espíritos que sugam o resto do tônus vital, que aproveita do resto do tônus vital que tem, que acorrenta o outro, que tortura o outro. Ainda que Raul esteja aqui em estado de inconsciência, porque ele está ali, ele não sabe nem o que está acontecendo. Ele está à mercê da situação.
eu tenho certeza que nenhum de nós deseja que o nosso ente esteja nessas condições. Ainda que inconsciente ou semi-inconsciente, não importa. Porque a gente sabe que o que está por vir depois dessa inconsciência ou dessa semi-inconsciência é muito mais pesado, e nós vamos ver aqui a seguir. Estava espantado, lembrando as antigas informações religiosas sobre as tentações diabólicas, mas o orientador, firme na missão sagrada de auxílio, obtemperou: André, não se impressione em sentido negativo. Todo homem encarnado ou desencarnado que se desvie da estrada reta do bem pode vir a ser perigoso gênio do mal. Não temos tempo a perder. Vamos agir socorrendo o desventurado. Né? Ou seja, não se impressione, André. Porque da mesma forma que você está vendo um desencarnado aqui, que trabalha para o negativo, que trabalha para o mal, existe encarnado também. Todo aquele que não está na estrada do bem está desviado ao mal e pode se tornar um gênio e fazer e praticar coisas horrorosas. Então não vamos perder tempo, nós viemos aqui por um foco, e o nosso foco é quem? É Raul. Seguindo o prestimoso mentor, aproximei-me também do infeliz. Alexandre levou a mão sobre a fronte de Raul e envolveu-o em vigoroso influxo magnético que dentro de poucos instantes Raul permaneceu cercado de luz que foi vista imediatamente pelos seres da sombra. Observando eu que a maioria se afastou, lançando gritos de horror, vendo a claridade que rodeava a vítima, estavam lívidos, espantados. Uns dos algozes mais corajosos replicou em voz alta, né? Então, quando Alexandre coloca a mão sobre a testa de Raul, ele irradia luz. Quando ele irradia essa luz, os que ali se encontravam percebem a presença de espíritos superiores. Uns se afastam, mas outro, mais corajoso, fala em voz alta: deixemos este homem entregue à sua sorte. Os espíritos poderosos estão interessados nele. Larguem-o. A gente lembra lá do André Luiz, nosso lar, lembra? Quando aqueles espíritos inferiores falavam: larga ele, né? Ele é nosso, deixa ele aqui. Enquanto se retirava os verdugos, ou seja, enquanto se retiravam os perseguidores, apressadamente, como se temessem algo que eu não podia compreender ainda, em face da aproximação bendita daquela luz que vinha mais do alto, perdia-me em dolorosas interrogações íntimas. O quadro era típico das velhas lendas de demônios abandonando as almas prisioneiras de seus propósitos inferiores. As palavras espíritos poderosos haviam sido pronunciadas com indisfarçável ironia, pela claridade que envolvera o suicida. Sabiam eles que estávamos presentes, e embora fugissem medrosos, alvejavam-nos com zombarias. Aos poucos, o matadouro de grandes proporções estava deserto de vampiros vorazes. Alexandre, dando por fim da operação magnética, tomou a mão do amigo sofredor, que parecia imbecilizado pela influenciação maligna, e conduziu-o para fora, a caminho do campo. Falou-me bondoso:
não guarde no coração, né? Então Alexandre pegou as mãos de Raul, viu que ele estava ali abestalhado, né? Ele usa a palavra imbecilizado, pega as mãos dele, leva para fora daquele matadouro e fala para André o seguinte: não guarde no seu coração as palavras irônicas que ouvimos. Estes irmãos desventurados merecem a nossa maior compaixão. Mas vamos ao que nos possa interessar. Recomendou-me amparar o novo amigo, que parecia inconsciente de toda a colaboração. E depois de alguns minutos de marcha, estacionávamos sobre árvore frondosa, depondo o irmão enfraquecido e cambaleante sobre a relva fresca. O que é que começa a acontecer nesse momento? O socorro, né? O tão esperado socorro. Impressionado com seu olhar inexpressivo, solicitei os esclarecimentos do orientador, cuja palavra amiga não se fez esperar. Então André estava besta também, né? Que olhar é esse que ele carrega? Eu vou solicitar a Alexandre esclarecimento porque eu não estou entendendo. E Alexandre responde para André: o pobrezinho permanece temporariamente. Então, a gente sabe que toda situação é passageira. Por mais que tem uns que vivem lá naquela situação por tempo indeterminado, anos e anos e anos a fio, mas ainda assim é uma situação que temporária. Pobrezinho permanece temporariamente desmemoriado. Então, o que é isso para nós? O que nós já podemos observar aqui? Olha, ele está inconsciente. Ele nem sabe ainda o que aconteceu. Ele nem sabe ainda do seu desencarne. O estado dele, depois de tão prolongada sucção de energias vitais, é de lamentável inconsciência. Em face da minha estranheza, Alexandre acrescentou: que deseja você? Esperaria por aqui o processo de menor esforço? Ou seja, ai André, o que você esperava? Ver de um espírito que desencarnou numa situação dessa, você acha que seria fácil? Seria que você achava que nós não teríamos esforço nenhum? Né? Era só pegar ali, trazer para fora, estava socorrido, estava tudo certo? O magnetismo do mal está igualmente cheio de poder, mormente para aqueles que caem voluntariamente sobre os seus tentáculos. Em seguida, inclinou-se paternalmente sobre o desventurado suicida e indagou: irmão Raul, como passa? Eu, murmurou o infeliz, como se estivesse mergulhado em profundo sono. Não sei. Nada sei. Lembra da esposa? Não. Respondeu de modo vago. O instrutor levantou-se e disse-me: a inconsciência dele, André, é total. Precisamos despertá-lo. Em seguida, determinou que eu permanecesse ali em vigilância enquanto buscaria recursos necessários. E André, mais uma vez sem entender nada, disse: não podemos acordá-lo por nós mesmos? O orientador sorriu e considerou: bem se reconhece que você não é veterano em serviços
intercessores. Olha, André, bem já se vê que você é calouro, né? Você chegou agora e não conhece nada de um serviço de intercessão. Esquece-se de que vamos despertá-lo não só para a consciência própria, senão também para a dor? Ou seja, esqueceu, André, que nós vamos despertá-lo. Nós vamos trazer de volta a consciência. Mas ele não vai trazer à tona somente a consciência boa, ele vai trazer a consciência ruim. E nós dois sozinhos aqui, nós não vamos dar conta. E outra, nós temos mais afazeres que não esse. Então, o socorro é uma coisa muito mais ampla do que a gente imagina. Glória a Deus daquele que desencarna e já se vê socorrido. Porque todo um trabalho já foi feito ali atrás antes de desatar aqueles liames por completos, de romper o nosso fio fluídico, o nosso fio prata. Romperemos a crosta de magnetismo inferior que envolve Raul, e ele regressará ao conhecimento da situação que lhe é própria. Entretanto, sentirá o martírio do peito varado pelo projétil. Rugirá de angústia ao contato da sobrevivência dolorosa criada, aliás, por ele mesmo. Então, o que é que ele já nos assinala aqui? Olha, André, ele vai despertar. E ele vai entrar em quê? Em estado perturbatório. E esse estado perturbatório não vai ser fácil. Ora, em tais casos, as primeiras impressões são francamente terríveis e escoam-se algumas horas antes de seguro alívio. E como outras obrigações esperam por nós, será conveniente entregá-lo aos cuidados de outros amigos. Então, olha aqui. Nós, sozinhos, não vamos dar conta. Nós também temos outras obrigações esperando por nós. Mas nós não podemos deixá-lo aqui, porque nós já iniciamos o socorro. Então, nós vamos atrás de amigos que vá poder nos ajudar. Por quê? Porque ele precisa não só do despertar, mas desse despertar, após esse despertar, ele precisa de quê? De tratamento. Então, eu vou em busca de ajuda. As observações calaram-me fundamente. Decorridos 20 minutos aproximadamente, Alexandre voltou acompanhado de 2 irmãos que se prontificaram a conduzir o infeliz e daí a algum tempo encontrávamos numa casa espiritual de socorro urgente localizado na própria esfera da crosta, né? Ou seja, uma casa espiritual localizada ali, né? Naquela região ali. Via-se que a organização atendia a trabalhos de emergência, porquanto o material de assistência era francamente rudimentar. Adivinhando-me o pensamento, Alexandre explicou. No círculo de vibrações antagônicas dos habitantes da crosta, não se pode localizar uma instituição completa de auxílio. O trabalho de socorro desse modo há de sofrer incontestável deficiência. Porém, é um hospital volante que conta com a abnegação de muitos companheiros. O que ele está dizendo? Olha, André, ele vai ser conduzido para uma casa espírita que está acima de uma instituição espírita que está trabalhando, né? Ou seja, tem ali companheiros nossos. Tudo
que aquela casa, todo trabalho, apesar de tudo que eles fazem, é o que ele fala, né? O trabalho nunca será completo, porque nós somos imperfeitos, né? Então, tudo que vier de nós, também, ainda que a gente dê o máximo, vai com imperfeição. Porém, é um hospital volante que nós podemos contar. Então, isso é muito positivo. Colocado Raul num leito-alvo, o devotado instrutor começou a aplicar-lhe passes magnéticos sobre a região cerebral. Não se passou muito tempo e o infeliz lançou um grito estertoroso e vibrante, dilacerando-me o coração. Então, ou seja, a partir daqueles passes, foram trazendo a ele a consciência do momento do ato. E ele fala, eu morro, gritava Raul, em suprema aflição, tentando agora escalar as paredes. Acudam-me por caridade. Começa-se aí um estado perturbatório. E comprimindo o peito com as mãos, exclamavam em tom lancinante, meu coração está partido. Ajudem-me, não quero morrer. Enfermeiros solícitos amparavam-no com atenção, mas o paciente parecia tomado de horror. Olhos esgazeados em máscara de sofrimento indefinível, continuava gritando estentoricamente, como se houvesse acordado de pesadelo angustioso. Esther! Começou a lembrar da mulher, né? Chamou o infeliz, recordando a esposa devotada. Vem em meu auxílio, pelo amor de Deus, socorre-me. Meus filhos. Alexandre acercou-se dele paternalmente e disse, Raul, tenha paciência e fé no divino poder. Procure enfrentar corajosamente a situação difícil que você mesmo criou. E não invoque o nome da companheira dedicada, nem chame pelos filhos amados que deixou na sua antiga paisagem do mundo. Porque a porta material de sua casa se fechou com os seus olhos. Se você tivesse cultivado o amor cristão, prezando as oportunidades que o Senhor lhe confiou, fácil seria, num momento destes, regressar ao ninho afetuoso para rever os entes amados, ainda que eles não conseguissem identificar a sua presença. Mas agora, meu amigo, é muito tarde. É necessário aguardar outro ensejo de trabalho e purificação, porque a sua oportunidade com o nome terrestre de Raul terminou. Veja que interessante. Ele começa então a saber o quê? Na língua mais vulgar, estou morto. Né? E outra coisa interessante. Alexandre, ainda que em tom paternal, não deixou de ser firme e de dizer a ele a verdade diante dos fatos, né? Porque há coisas que às vezes vai doer, mas elas precisam ser ditas. Então, começa-se a retirar o véu por detrás de todo o acontecimento. Imenso pavor a estampar-se-lhe no semblante, Raul revidou. Estarei morto porventura? Não sinto o coração varado de dor? Não tenho as vestes ensanguentadas? Seria isso morrer? Absurdo!
Ou seja, como assim eu morri? Eu tô sentindo meu coração doer, eu tô vendo as minhas roupas ensanguentadas. Como assim eu estou morto? Isso para mim é um absurdo. Muito sereno, o instrutor voltou a falar. Não empunhou sua arma contra o próprio peito? Não localizou o coração para exterminar a própria vida? Oh, meu amigo, podem os homens enganar uns aos outros, mas nenhum de nós poderá iludir a justiça divina. Revelando extrema vergonha, ao sentir-se a descoberto, o suicida prorrompeu em soluços murmurando: ah, desventurado que sou, 1000 vezes infeliz. Alexandre, contudo, não tornou a falar-lhe naquela circunstância. Depois de recomendá-lo carinhosamente aos cuidados dos irmãos responsáveis pelo serviço de assistência, dirigiu-se a mim explicando: vamos, André. Nosso novo amigo está em crise, cuja culminância não cederá antes de 70 horas aproximadamente. Voltaremos mais tarde. Então, Alexandre começa a ajudá-lo, né? Para que ele possa ir voltando à consciência. Mas, por enquanto, ele vai estar naquelas crises, o estado perturbatório ainda vai se prolongar. Ele deixa os cuidados desses irmãos e fala: vamos, André, nós temos mais o que fazer. A hora que a crise passar, nós vamos retornar para tentar ajudá-lo. De regresso aos meus trabalhos, esperei ansioso o instante de reatar as observações educativas. Impressionava-me a complexidade do serviço intercessório. E isso cabe a nós abrir um parênteses. Verdade. Olha o quão complexo é quando a gente faz uma prece ou faz um pedido de algo. Primeiro, que Alexandre já nos disse lá atrás, olha, nós espíritos não somos adivinhos, não. Nós estamos aqui nos nossos afazeres. Se alguém vem até nós pedindo a intercessão, nós temos que largar os nossos afazeres e ir atrás em busca para saber aonde está, como está, né? Aqui é tudo catalogado, quem entra, quem sai, mas a gente precisa buscar, né? É um trabalho investigativo. Assim como aí na Terra, quando às vezes tem pessoa que está longe do seio familiar, cadê a família dessa pessoa que está aqui andando por aqui, sem eira nem beira? Eu não conheço ele, eu vou ter que procurar. Vou ter que investigar, saber, olha, parente de quem, morava onde, né? Para me conseguir. Então, daí a gente precisa ser muito responsável naquilo que a gente pede e muito responsável naquilo que a gente ocupa a espiritualidade, né? Porque primeiro que a espiritualidade amiga, eles nos auxiliam por amor, porque eles não têm obrigação nenhuma de nos auxiliar. Cada um é responsável pelos seus atos, né? É como se você que estivesse lá no seu trabalho, você está lá trabalhando, e toda hora uma pessoa está indo lá te pedir ajuda e você tem que largar seu serviço para ir fazer o serviço do outro. E isso demanda o quê? Não só merecimento, porque as pessoas pegam muito nisso, né? Ah, se eu merecer, se vitimiza muito nisso, né? Mas é na questão, você está preparado para saber o que está por trás? Será que é possível essa ajuda no momento? Nenhuma prece fica sem resposta. Às vezes ela não vem da forma que a gente quer. Porque a gente tem mania de pedir e já querer o resultado daquele jeito, né? Ser taxativo. A gente já pede, a gente mesmo já dá o resultado que a gente quer, né?
As simples orações de uma esposa saudosa e dedicada haviam provocado atividades numerosas para o meu orientador e valiosos esclarecimentos para mim. Ou seja, como agiria Alexandre na fase final? Que revelações teriam Raul para os nossos ouvidos de companheiros interessados no seu bem-estar? Conseguiria a esposa consolar-se nos círculos da viuvez, né? Então, ou seja, como, né, que Alexandre ia fazer para poder o quê? Para poder levar respostas, né, para essa viúva. Nós vamos parando por aqui, né? E no próximo encontro nós vamos continuar para saber o que aconteceu mais para frente. Alguma dúvida, gente?